Folhão de volta falando sobre literatura, recebendo um escritor aqui de nossa cidade, professor João Vicente Alvarenga, está sempre nos visitando. E hoje ele vem falar não só das obras que já publicou, mas de uma nova que está a caminho de ser publicada e de uma tendência que é a reinvenção do escritor. Hoje existe a tendência cada vez maior da publicação online, os e-books. A publicação impressa hoje em dia vem caindo não só no gosto, principalmente dos mais jovens, todo mundo quer tudo digital, e também há a questão da dificuldade do investimento do autor para ter a obra impressa, para conseguir publicar e conseguir o retorno desse investimento da impressão. Muita luta hoje em dia, João, para poder tornar público aquilo que se escreve. Exatamente. Obrigado pela visita. De nada, eu que agradeço. É um momento meio que difícil da gente procurar entender. Ao mesmo tempo em que você tem a facilidade da edição, você tem um celular, você tem um tablet, tem um computador, você tem uma edição, você tem uma ilha de edição em casa. Verdade. Né? Em segundos você manda para a editora. Exatamente. Esse material você manda para uma editora, lá ele bota no formato e-book, no formato material, etc. O que me preocupa nesse processo todo é que onde está a qualidade? Né? Em meio a tanta produção, em meio a tanta gente, né, se colocando como escritor, se colocando como jornalista, se colocando como poeta, romancista, etc. Mas onde está a qualidade? É verdade. Né? É que se fazer um funil nisso tudo. Quer dizer, aí quem vai fazer o funil? Né? Você vai obrigar o leitor a ler o seu livro? Não, eu não obrigo ninguém a ler meu livro. Eu anuncio que tem, que está à disposição e que estou vendendo. Né? Mas você não vai obrigar ninguém a ler o livro. Você obriga o leitor a ler o livro quando ele vai vender, tipo, 10 regras para o sucesso. Exatamente. Autoajuda, né? Autoajuda, receita da felicidade. Verdade. Né? Isso sempre vende. Daquilo, mas isso vende muito. Verdade. Isso vende, assim, que nem água. Outro dia eu conversava com um amigo, né, em que ele dizia para mim que quem é o maior escritor no Brasil? Aí eu falei, é relativo, não é? Depende do segmento. Exatamente, né? Mas aí ele respondeu, Paulo Coelho. Eu falei assim, me desculpe, mas eu jamais falaria isso. Eu não falaria. Mas ele é o mais rico, né, João? Se for questão financeira. Exatamente, a questão era essa. Quem mais vende livro aqui no Brasil? Aí sim. Aí é Paulo Coelho. É esse indivíduo. Não quer dizer que seja o melhor. Não quer dizer que é o melhor. Nem o maior. Né? Ele é o melhor marqueteiro. Verdade. Nem precisa fazer, né? O próprio público faz. E o que é mais interessante, né, é que ele consegue essa visibilidade não só internamente, como também fora do país. Né? Ele tem essa empatia, ele consegue essa empatia. Então, agora você imagina, né, nós, escritores aqui da região, de Campos, etc., eu não tenho ressentimento de meu livro não ser vendido para milhões de pessoas. Eu não tenho esse ressentimento, não. Eu tenho, assim, muita satisfação em saber que alguém leu e que vem comentar comigo o que leu. É verdade, esse retorno, né? Até porque o que eu sempre falo, cada leitor vai ter sua visão da obra. Exatamente. Vai ter sua forma de crítica. E não precisa ser muita gente também, não. Exatamente. Né? Quem quiser conversar, conversa. Quem quiser dar um parecer, que dê. Sim. Eu não faço nenhum tipo de provocação nesse sentido. Agora, na condição de filósofo, muitas vezes os seus livros nos proporcionam essa imersão em vários pensamentos filosóficos e isso anda caindo no nível de interesse das pessoas, principalmente dos mais jovens, o que é uma pena, né? Porque às vezes muito do que se lê, principalmente com base na filosofia, é resposta para muita coisa que se tem hoje como dúvida. Exatamente. Olha, a filosofia, ela tem uma coisa assim de encantadora, ela tem alguma coisa assim de apontar, né, para o futuro
mas está ancorada no passado também, entende? Então, ela diz o que já foi dito, né? Mas, ao mesmo tempo, traz aquilo num tom de novidade, num tom de surpresa, de elaboração, né? E que, se você não ler a filosofia, se você não se debruçar sobre um estudo de filosofia, dificilmente a gente sai do caminho. Ou melhor, sai do lugar. É verdade. Não abre caminho, fica no mesmo lugar. Quem é jovem, entra na faculdade, tem muito medo dessa disciplina de filosofia, justamente pela dificuldade da compreensão. E depois que você acaba compreendendo, os livros acabam sendo um interessante complemento. Agora, na obra do João não tem só isso. Tem muita história também, está a caminho, está no forno, o próximo livro, que é um registro muito interessante, uma ótica muito interessante, do Teatro Trianon, que vai fazer 22 anos de inaugurado agora em 2020, e que, convenhamos, né, nesses 22 anos nunca teve uma administração de seu espaço que em totalidade conseguisse êxito. Algumas tiveram maiores acertos em alguns pontos e outros, mas nunca houve total êxito, justamente por questão política, né? O espaço que deveria ser ocupado por profissionais com técnica, né, para determinados cargos acaba cedendo espaço para cabos eleitorais. A questão do Trianon é uma questão que eu diria até quase que espiritual. É verdade. Eu não sei se enterraram cabeça de burro ali naquele terreno. Eu não sei o que aconteceu. Algum problema com o circo que ali se instalou enquanto era terreno baldio? Eu cheguei a frequentar com 3 anos de idade. Tinha circo, tinha tudo ali. Entendeu? Então, esse Teatro Trianon, quando eu digo então o Ó do Borogodó, né? Que é o título, né? Que é o título, o Teatro Trianon em cenas obscenas, né? Suas misérias e sua glória. É porque, se você for contar ponto a ponto, né, e desenvolver essa história sobre o Trianon, você vai ver que ele é muito mais miséria do que glória. Infelizmente. Eu sou obrigado a falar isso. Pela beleza, né, do espaço, o espaço que se sonhou há muito tempo, desde que se perdeu o Cine Teatro Trianon, né? Exatamente. A chegada desse novo teatro moderno. Antônio, quando se começou a falar que perdemos aquele Teatro Trianon e que havia urgência de um novo espaço, né? Foi muita fala, foi muita gente, foi muito governo, entra prefeito, sai prefeito. Obra que para. Entra gestor, sai gestor, é obra que para, é obra que recomeça, etc, etc. Então, na verdade, se criou um falatório de instabilidade em torno do Trianon. No meu caso particular, o Trianon foi inaugurado quando eu era presidente da Fundação Oswaldo Lima. Exatamente. Eu gerenciei o término daquelas obras. Tudo. Não só o barracão de obras, mas o organograma de cargos, tudo isso você vai contar no livro. Eu era o ordenador de despesa, estou contando, era o ordenador de despesa, nada acontecia que não fosse com a minha assinatura, com a assinatura do prefeito. Tudo mais era coadjuvante. Tudo mais era coadjuvante, mas que, na verdade, eram os atores principais. Exatamente. Infelizmente foi isso de vez. Você já passou por isso, acabou sendo o último presidente da extinta Fundação Teatro Municipal Trianon, né, que em 2013 deu lugar novamente à gestão total da Fundação Cultural. Exatamente. Quer dizer, são pequenos erros, às vezes não erros propositais, mas de adequação, né? A crise financeira já assola o Brasil há muito tempo. Então, às vezes, você corta uma autarquia, junta com uma secretaria e quem perde é a comunidade. Eu vejo isso com muita tristeza, porque quando o Trianon foi inaugurado, institucionalmente, quem inaugurou o Trianon foi a Fundação e a Prefeitura. Foi a Fundação Oswaldo Lima e a Prefeitura. E eu fui solenemente ignorado. A Fundação Oswaldo Lima foi solenemente ignorada. São fatos, né, João? Isso vai ferindo a figura do gestor, porque você, além de gestor, é um artista também de grande atividade na cidade. E um mês depois, então, é que é criada a Fundação Trianon. Bom, aí vem. Muita história, João.
Tem que ler seu livro. Eu já tive a oportunidade de fazer a leitura, vou ter onde assinar o prefácio. É maravilhoso. Quando eu sou convidado por Rosinha para ser presidente da Fundação Trianon, o último presidente do Trianon, ela chega em maio, faz uma reforma administrativa. E aí? Implica em quê? Me transforma o Trianon numa superintendência da Oswaldo Lima. Exatamente. Você, de presidente da Fundação Trianon, passou da noite para o dia a ser superintendente somente do teatro. Exatamente. E como estratégia mesmo, né, de me recolocar, né, de me situar abaixo, de me provocar. Tudo isso, infelizmente, eu tive que viver. E está relatando na obra. Para mim não é glória, para mim foi miséria. Mas mesmo assim, veja, você, graças a Deus, tem a seu favor o respaldo de que você é um professor bem-sucedido, com boa carreira na prefeitura, no estado, no campo da universidade também, um mestre em filosofia, quer dizer, você tem a seu favor tudo isso. Você nunca foi um cabo eleitoral, você participou da política, com certeza. Porque a política nos anos 80 para 90 teve aquela grande mudança com pessoas que vinham do teatro, mas você ainda tem a seu favor tudo isso, né? Tem. A formação familiar e a formação profissional, que falta muita gente que infelizmente foi tombando em várias funções, não só na cultura. João, infelizmente, tempo esgotado, mas você volta para contar mais dessa história e para anunciar o lançamento. Tá bom, Antônio. Obrigado. Eu prometo que estarei aqui de volta com uma capa do livro, pelo menos. É isso, muitíssimo obrigado. E obrigado a você pela audiência. Bate-papo com o João Vicente, sempre muito especial, sempre nos revelando muita coisa. Boa noite.